queridos, como é uma alegria nós estarmos aqui pela manhã para adorarmos ao nosso Deus, ouvirmos a sua palavra também, e é uma alegria realmente estar compartilhando este momento e este dia do Senhor com os amados irmãos. Como o Jefão falou, eu também, presbítero Jefferson mesmo, estou acostumado a chamar de Jefão, né? Eu também faço parte da Comex, né? Então a Comex também está muito... ficou, né, liberou, né, foi muito bom ele ter liberado eu para estar aqui. Nossa programação na Boa Vista é só de noite, então coincidiu de eu poder vir aqui participar com os irmãos, trazer a palavra e também participarmos da ceia. E meus queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o texto de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Então os irmãos podem ir abrindo as suas Bíblias ou acessando o celular também, aqueles que estão mais modernos, né? Em Lucas capítulo 10, versos 25 a 37, onde o tema de hoje é aprendendo a viver com o Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele vai nos ensinar como amar a Deus e também amar ao próximo. Então o texto de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. E diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se e deixando-o quase semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocou-o sobre o ombro do seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Talvez seja uma passagem conhecida dos irmãos, pelo menos aqueles que têm um pouco mais de tempo na fé, de caminhada cristã, já ouviram, né, esta grande passagem chamada O Bom Samaritano. Eu gostaria de trazer a atenção, meus queridos, que aqui neste capítulo 10, Lucas está narrando o ministério de Jesus. Ele já estava sendo bem conhecido pela região, já tinha começado seu ministério, já multidões já começavam a segui-lo, talvez pela sua pregação, mas talvez ainda mais pelos seus dons, né, onde Jesus curava as pessoas. Eles estavam realmente ouvindo falar de Jesus, e também alguns religiosos estavam querendo ver, né, qual que era de Jesus, quem era Jesus de fato.
Será que ele estaria do lado dos fariseus, dos religiosos, que não via bem o Império Romano? Ele seria mais alguém para compor a sua unidade política? Ou quem seria Jesus de verdade? E no capítulo 10, Jesus vai enviando os seus discípulos, os 70, de dois em dois, para pregar o Evangelho. E o Evangelho aqui, no Evangelho de Jesus, é arrependimento de pecados, seja o arrependimento de pecados ou a religiosidade, e a vinda do reino de Deus. Esse é a pregação, o centro da mensagem de Cristo Jesus no seu ministério: arrependimento, pecados e religiosidade, e a vinda do reino de Deus. E ele falou para que os seus discípulos, de dois em dois, fossem pregando este mesmo evangelho. E quando retornaram, alguns voltaram cheios de alegria, falando assim: mestre, nós pregamos e pelo teu nome nós conseguimos expulsar demônios, nós conseguimos fazer milagres, pessoas se converteram, mas teve alguns também que ficaram relutantes, mas nossa, pelo seu nome nós fizemos tudo isso. E Jesus ainda alerta assim: olha, não é porque vocês estão fazendo isso, expulsando demônios, realizando milagres, né, que é uma grande coisa, mas sim de que pessoas venham a se converter. E certo momento alguns falam assim: mas tem realmente alguns que relutaram. Os mestres da lei não fizeram muito papo, não deram muita abertura para conversar com a gente e não estavam bem dispostos. E tem uma questão onde alguns ali estavam contentes por isso, mas Jesus fala assim que muitos sábios Deus ocultou a verdade, mas para os simples e humildes que receberam a mensagem do Evangelho, esse sim está a alegria verdadeira. Muito bem, isso tudo é preparando o terreno para a gente entrar no bom samaritano. E justamente um desses, talvez, conhecedores da lei, né, vem a pergunta: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E a partir dessa pergunta, Jesus ensina o que significa viver como alguém que pertence ao reino de Deus. Então, enquanto os discípulos estavam maravilhados com os milagres, os dons e os poderes que eles tinham, em nome de Jesus, Jesus quer trazer aqui que viver o reino de Deus, viver o Evangelho, muda a nossa vida por inteiro. Não só na nossa convicção intelectual, mas também nas nossas atitudes práticas. E essa é a questão que o jovem vem trazer neste momento. Então, o primeiro ponto, né? Primeiro, é a palavra de Deus que nos dá a vida. E a vida eterna começa quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por isso que quando esse jovem pergunta para Jesus, né? Como que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus responde? O que está escrito? Ou seja, na lei de Deus, no Antigo Testamento, o que está escrito? Você conhece a lei de Deus? Você tem tempo de devocional com Deus? Você conhece o que está escrito pela vontade de Deus? E diante dessa pergunta, né, Jesus está querendo trazer à tona como é o relacionamento daquele jovem com Deus. Ele mostra que a resposta para as questões mais profundas da vida não é baseado na opinião humana, mas parte da palavra de Deus. Hoje em dia a gente consegue encontrar nas redes sociais, vídeos de YouTube, muitos falando como deve praticar para ter uma vida boa, para ser uma pessoa boa, às vezes até para alcançar a Deus, né? Mas se nós não estamos embasados na palavra do Senhor, não é verdade. Não procede de Deus, não vem de Deus Pai. E muitos coaches hoje em dia, né, falam: acredita em si mesmo, você consegue, você é uma boa pessoa, você tem, né, é só você praticar o bem, pôr na balança quanto que você fez de errado, quanto você fez de coisas boas, e se você fizer um pouco mais de coisas boas do que coisas ruins, né, você está, né, garantido para uma vida boa e eterna. Isso é que muitos dizem por aí, nem entrar o que outras religiões pregam.
E naquele contexto, os discípulos de Jesus, né, o povo judeu estava também nessa encontro de pensamentos com o Império Romano, onde eles eram, né, estavam debaixo do poder do Império Romano, e muitos soldados também tinham outros tipos de pensamento, outras divindades, outras formas de alcançar os favores dos deuses. Então sempre teve esse choque de pensamento, de cosmovisões de como deveriam, né, chegar à vida após a morte. Por isso muitos de nós hoje em dia perguntam: como que nós podemos chegar à salvação? Enquanto nós enfrentamos uma decisão difícil, para onde nós iremos correr? Para as redes sociais, para lideranças políticas ou religiosas, ou para a palavra de Deus? Então, quando nós não temos contato com a palavra de Deus, nós não sabemos responder as perguntas mais profundas da vida. E talvez aqui esse jovem também, ele já tinha uma certa noção, mas ele queria um respaldo para mostrar que ele era uma pessoa boa, que merecia o céu. Por isso ele responde corretamente. Mas a vida eterna não começa quando nós seguimos os nossos próprios caminhos, mas quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. E já uma reflexão prática, né? O quanto nós temos gastado nosso tempo, melhor, quanto nós estamos investindo nosso tempo lendo as Sagradas Escrituras. Às vezes a gente confia no tempo que a gente já teve de caminhada cristã. Não, eu já sou convertido há 10 anos, já tenho 20 anos na igreja, já li a Bíblia, né? A gente senta nesse conforto e acha que a gente já tem as respostas para todas as coisas. E às vezes as respostas são certas. Mas se a gente não tem esse cotidiano com Deus, a gente responde certo, mas vive de maneira errada. Ou a gente só consome opiniões de outras pessoas e não vive da fonte que é as Sagradas Escrituras. Nós precisamos sempre ter a voz de Deus dentro dos nossos corações, quando nós lemos a palavra de Deus e temos ela, né, escrita na nossa mente e no nosso coração. Então, no segundo ponto, agora Jesus quer mostrar, dos versos 27 a 28, o amor que transforma. Porque o jovem responde certo. Aparentemente ele tem a palavra de Deus, ele tem esse relacionamento. Assim, não, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E ao próximo como a ti mesmo. Ele responde certo. Ele lê, ele tem tempo diário com Deus. Mas quem foi salvo pela graça vive uma vida de amor. Jesus, ele dá esse respaldo de que o jovem está no caminho certo. E com essas palavras, Jesus revela que o padrão da lei é perfeita. Tem que amar a Deus, tem que amar o próximo, tem que ter essa comunhão. Mas se nós tivermos pecado, ou fizermos qualquer coisa que transgrida a lei de Deus, qualquer coisa que venha machucar aqueles nossos irmãos, nossos familiares, nós estamos devendo a Deus. Mostra que nós não merecemos a salvação. Por isso que quando Jesus vai falar do bom samaritano, Jesus quer mostrar o que o coração daquele jovem realmente vive ou não aquilo que ele estava lendo das Sagradas Escrituras. Amar a Deus completamente, amar o próximo perfeitamente, é uma questão de que nós devemos viver de acordo com aquilo que nós cremos e até falamos para as pessoas.
Jesus, ele quer sempre, ele sempre está mais preocupado com aquilo que o nosso coração realmente evidencia das nossas palavras e ações. Mais uma vez, não é coisa decorada que a gente consegue responder bem, mas como nosso coração revela o que está cheio, né, nossa mente, a nossa boca vai falando o que nosso coração está cheio. E é por isso que nós precisamos de Cristo a cada momento. Pode passar para o próximo ponto? Pois a misericórdia sempre deve agir no coração daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Então, meus queridos, amar a Deus não é apenas nós estarmos cantando aqui no culto. Amar a Deus é honrá-lo durante a semana. Nós estamos aqui juntos, cultuando a Deus, ouvindo a sua palavra, sendo transformados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas como está a nossa semana? Como está o nosso culto, né, individual no dia a dia? O jovem pergunta a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele já tem a resposta pronta. Jesus fala assim: você respondeu bem. E aí ele traz a indagação: mas quem que é o meu próximo? Aí a gente vai chegar à questão. Aí sim, nós vamos mostrar quem nós realmente somos a partir da graça de Deus pelas nossas vidas. A graça que nos salva também transforma a forma como nós devemos viver. E mais uma vez, quando Jesus ele está falando do bom samaritano, ele pega as pessoas chaves daquela época. Não é verdade? Ele mostra que religiosos que também entendem da lei, pessoas religiosas que ouvem a palavra de Deus talvez desde criança, têm a lei na ponta da língua, quando vê uma pessoa necessitada, como é que a pessoa passou? Passou de largo. Até dá para entender um pouco a questão do mestre da lei e daqueles que Jesus citou, porque talvez eles estariam preocupados assim: não, se eu tocar naquela pessoa, aquela pessoa está muito ferida, vai que eu vou ser impuro, né? Vai que eu vou ficar impuro e não vou conseguir fazer as minhas práticas religiosas para Deus. Mas aquilo talvez fosse uma desculpa para ele não se aproximar daquele que precisava. Essa questão, quem é o meu próximo? Você já parou para pensar nisso? O jovem queria limitar a sua responsabilidade. Não, eu amo a Deus, amo ao próximo, eu sei da lei. Então, Jesus, né? Fala quem que é o meu próximo, para que, quem sabe, mostrar ainda mais que eu sou uma pessoa boa. Mas aqui no bom samaritano, mostra que quem realmente estava talvez mais próximo da prática da vontade de Deus, era alguém que eles recusavam por completo. Samaritano, para aqueles que não sabem, depois da dispersação, lá do Antigo Testamento, antes de vir o Império Romano, e eles começaram a se unificar como povo novamente em Israel, muitos começaram a se espalhar, e Samaria foi um povo da linhagem de Abraão, mas que começou a ter essa conexão com outros povos, se mesclar, digamos assim, e começou a adorar a Deus do jeito deles, começou a colocar outras coisas que começaram a desviar, talvez, da linha perfeita que o povo de Israel estava lendo e praticando. Então, o povo judeu que manteve, digamos assim, a sua fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade a toda a cultura e práticas judaicas, viu o povo samaritano, eles se desviaram. Eles são pessoas que, né, estão contaminados, eles não são puros. Eles, a gente não quer nem passar perto, né? E muitos brincam, né, tentando trazer para a nossa realidade, é como se fosse a questão Brasil e Argentina, que a gente temos, argentino é um povo complicado, talvez alguns pensam assim, pelo menos na
as gerações antigas, assim, não, eu não vou, né, ter contato com o argentino, porque eles são, né, um povo meio complicado de se lidar. E talvez na questão deles fosse ainda maior esse distanciamento que eles queriam com os samaritanos. E quando Jesus mostra que, poxa, um samaritano, aqueles nas quais vocês desprezam, vocês valorizam os intérpretes da lei, né? Mas eles, quando viram uma pessoa necessitada, não colocou em prática o amor ao próximo, passaram de largo e foram seguir suas vidas. Mas aquele samaritano, na qual vocês desprezam tanto, ele pôs em prática a vontade de Deus. Ele realmente agiu como um, né, discípulo transformado pela graça de Deus. E quando Jesus pergunta, e aí, dessa história, quem que você acha que amou o próximo? Aí o jovem falou assim, aquele que agiu de misericórdia. Ele nem falou, foi samaritano. Ele nem falou que foi samaritano. Ah, foi aquele que agiu com misericórdia. Então Jesus fala assim, então, vá e fazes igual. Meus queridos, ainda existem muitas pessoas caídas à beira do caminho. Algumas enfrentam necessidades materiais, outras carregam dores emocionais e muitas estão feridas pelo pecado, pela culpa, pela solidão. Talvez seja você aqui neste momento. Às vezes estão realmente do nosso lado aqui na igreja, sentado do nosso lado. Às vezes a gente sabe da história da pessoa. Nós dissemos que amamos a Deus, que a gente ama o próximo, mas nós não estamos caminhando junto, uma igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então essa passagem, meus queridos, mostra que o amor de Cristo nos chama a enxergar as pessoas, a ajudar as pessoas. A gente não fala que a gente ama a Deus? A gente não fala que ama as Sagradas Escrituras? E aí, o que nós estamos fazendo? Mais uma vez, não é a questão do que se a gente faz algo, nós ganhamos favorecimento de Deus, mas a graça de Deus que nos salvou, nos transforma e a nossa vida traz frutos ou não de arrependimento pela graça de Deus. Como estão os nossos frutos? Amar o próximo é uma forma de mostrar frutos que nós fomos alcançados por Cristo, que nós pertencemos a Jesus e que nós somos, né, filhos de Deus e vivemos para o reino do seu eterno amor. E a misericórdia é uma questão que às vezes nós não damos ênfase. Quando alguém erra com a gente quer apontar o dedo. Não, aquela pessoa errou, aquela pessoa falou daquele jeito, aquela pessoa, né, não segue a lei de Deus, aquela pessoa não tem comunhão com Deus. Mas quando a gente falha, mas foi só um errinho. Nossa, as pessoas têm que me perdoar, as pessoas têm que ser misericordiosas comigo. E muitas vezes é assim que nós agimos. E por isso que acredito que Jesus deu essa parábola, assim, o jovem tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. O jovem responde certo, mas ele não vive com o coração transformado pela graça de Deus. E essa faz uma pergunta para nós, né? Será que eu estou vivendo a graça de Deus na minha vida? Será que eu estou apenas falando que amo a Deus e sigo a sua lei, mas no dia a dia realmente eu vivo segundo as postagens da internet, o meu influenciador favorito? O quanto tempo nós investimos lendo as Sagradas Escrituras? Será que a gente tem mais tempo no Instagram? 4 horas no Instagram, 3 horas no YouTube? E quanto tempo nós temos com a leitura devocional do nosso Deus? Será que a gente passa mais tempo
curtindo pessoas fazendo boas ações, digamos assim, né? Do que nós mesmos enxergando o próximo e ajudando. E como o Jefferson trouxe, né, os diáconos e diaconisas, né? Jesus está mostrando que o discípulo de Jesus também tem uma vida prática diaconal, de cuidado. E a diaconia não se limita só ao templo, mas enxergar aqueles que estão fora, enxergar aqueles que estão precisando da vontade de Deus, da graça do nosso Senhor. O verdadeiro discípulo não sente apenas compaixão, mas ele age com compaixão com as pessoas. Então, meus queridos, quem pertence a Cristo, ouve a palavra de Deus, pertence ao Senhor. Quem pertence a Cristo demonstra misericórdia ao próximo. E nós não fazemos isso para conquistar a salvação, mas nós fazemos isso porque já fomos alcançados pela graça de Deus. Que nós possamos pôr em prática essa realidade, que nós somos salvos pelo nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, e que nós possamos viver como corpo, como igreja, para alcançar aqueles que estão perdidos, que não ouviram o amor de Jesus Cristo, e que vivamos para glorificar o nosso Deus. Amém? Que Deus